Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, pessoal. E hoje vai ser um vídeo aqui de dicas aleatórias, né, sobre o cultivo das orquídeas. Eu vou estar andando pelo orquidário, mostrando algumas florações bem legais para vocês e passando várias dicas aí sobre o cultivo das plantas, né. E assim, é importante você assistir o vídeo até o final, que às vezes uma dessas dicas, né, uma dessas dúvidas que eu vou tirar no vídeo de hoje pode ser a sua, né? Então assiste aí o vídeo até o final que vai ser muito legal. Já vai se inscrevendo, curtindo, compartilhando aí com seus amigos e bora pro tema de hoje, né? Bora ver aí como que estão as plantas. E vamos começar aqui, né, pela Arachnis, que ela nunca para de florir. Olha só, gente. Dessa vez ela deu uma haste gigante, tá vendo? O tamanho dessa haste. E a outra já tá grandona lá, então tá se desenvolvendo super bem, né? Esse tipo de orquídea, ó, Arachnis, Renanthera, essa Vanda teres aqui é tudo planta de sol pleno, tá bom? O Syrtopodium também. Então, assim, são orquídeas que tem que ficar no sol para poder florescer bem. Essas plantas eu cultivava elas dentro do orquidário e mesmo no sombrite de 50%, que é um sombreamento relativamente forte, né? No caso, a luminosidade que entra é relativamente forte, mesmo assim não florescia bem. Depois que eu coloquei aqui no sol pleno, elas estão todas florindo e não para, né? A floração sempre está saindo hastes novas, inclusive essa Vanda teres aqui, ó, né, Papilionante teres, tá sempre, ó, terminou uma haste floral aqui e já tá saindo outra, né? Então ela tá cheia de hastezinhas novas se desenvolvendo. E quem tem problema com Vanda teres é isso aí, tá? Substrato para planta terrestre, casca de pinos, carvão, brita, terra vegetal e sol pleno para ela se desenvolver bem. E tem sempre que ficar molhando, porque senão elas desidratam muito rápido, tá? Deixa eu ver mais o que. Eu tô aqui com a orquídea bambu também, é planta de sol pleno, tá bom? E eu tenho essa outra aqui que parece bastante a orquídea bambu, que é a Neubetamia gracilis, que também é uma plantinha que se desenvolve melhor no sol pleno, tá bom? Então a gente tem essas orquídeas aqui, já uma dica de luminosidade para vocês. A gente já tem essas orquídeas aqui que precisa do sol pleno para poder florescer e se desenvolver bem. E quando vocês colocam elas nessa luminosidade, diminui muito as chances da planta apodrecer. Então, geralmente muita gente perde a Vanda teres ou então a Renanthera, Arachnis, essas orquídeas, exatamente por estar cultivando num lugar muito úmido e num lugar onde o sol não é tão forte. Então a planta acaba apodrecendo, tá? Essa aqui, ó, tá floridinha, olha que gracinha que é a florzinha, gente. Dá um cachinho muito fofinho, ó. Tá com esse outro aqui também, ó. E aqui eu tenho dois vasinhos dela, que inclusive eu vou replantar os dois juntos, né, pra fazer um vaso maior. Ó, o Syrtopodium também, orquídea de sol pleno. Muita gente tem dúvidas sobre luminosidade, né, e tudo mais. Então, em relação a essas plantas de sol pleno, é isso aí que eu queria mostrar. Aqui dentro a gente tem as outras, nessa parte aqui 50%, e o resto aqui todo é sombreamento de 70%, né? Que as plantas estão se desenvolvendo, as vandas ficam aqui nesse ambiente, inclusive aqui na árvore, nesse tronco que eu coloquei aqui, né? Eu até adicionei essa outra Vanda, que inclusive tá saindo haste floral já, olha que legal, tá vendo? Então quem tem problema com Vanda aí, precisa de molhar todos os dias. Se a sua Vanda não tá se desenvolvendo bem, né, nesses caixotinhos, nesses vasinhos furados que ela vem, amarra num tronco que eu tenho certeza que você vai ter resultados incríveis. Amarrou no tronco, molhou todo dia, colocou no lugar que pega sol praticamente o dia todo, sombrite de 50, ela vai se desenvolver muito bem. Tá bom? Então, olha só. Tá aí já com a haste floral se desenvolvendo, né? E as outras orquídeas aqui também estão bem legais aí. Braçávula, ó. Terminou de florir esses dias, já tá com haste floral de novo. Também é planta que gosta de bastante luminosidade, né? Então, nessa parte aqui, a gente tem as orquídeas do sombreamento de 50%. Ó, a Ancelia africana com a haste floral se desenvolvendo, os dendróbions, com tudo aqui vocês já sabem, né? O pessoal que já é acostumado aqui no canal, enfim. Deixa eu ver mais o que eu tenho aqui para mostrar para vocês, né? Nessa parte daqui, a gente tem as catleias, que elas estão se desenvolvendo super bem, né? Inclusive essa aqui, ó, tá até com os botões se desenvolvendo para florir. Eu falo sempre e volto a falar mais uma vez, é normal, tá? As formiguinhas aí, geralmente elas não danificam muito as plantas não, tá bom? Uma coisa que eu queria mostrar pra vocês, ó, gente, essa Rhynchostylis minha, ela tá emitindo um cake, tá vendo? Olha lá.
Tá desenvolvendo um cakezinho ali. E sempre que essas orquídeas que são monopodiais, quem não sabe o que é monopodial, é essas plantas que só crescem para cima. A gente tem as catleias, essas outras orquídeas que elas sempre brotam, né? Sempre emitem um broto novo. No caso das phalaenopsis, vandas, essas vandáceas aí, são plantas que elas só crescem para cima. Então sempre que elas dão mudinhas assim, que elas desenvolvem um cake no pezinho dela, eu sempre gosto de manter, porque isso ajuda muito, ajuda bastante aí, né, na floração da planta, porque assim, não é que vai fazer a planta florescer, tá? Não é isso, é porque quando ela emite esses brotinhos novos, né, e vai crescendo, virando aquela moitinha, ela vai emitir muito mais haste floral, então vai ficar uma planta mais bonita, vai ficar um vaso mais cheio, né? Inclusive até eu tenho essa outra plantinha aqui, uma vandinha, ó, tá vendo? O tanto de mudinha, esse aqui é um Ascocentrum. O tanto de mudinha que tá saindo ali no pezinho e eu tô mantendo. Essa outra vanda aqui é a mesma coisa, né? Porque quando for florir, cada broto desse sai uma haste floral e fica uma coisa muito legal, tá bom? Essa outra vanda aqui, ó, inclusive ela já até agarrou as raízes, ó, né? É bem legal. Deixa eu ver mais o que a gente tem. Aquelas plantas que a gente replantou estão todas aqui se desenvolvendo. Essa outra Rincostilos, olha o tamanho da raiz que tá saindo, ó. Nesse momento, nesse período mais chuvoso do ano, não sei onde vocês moram tão assim, né? Mas aqui, aqui onde eu moro em Goiás, né? Tá num período assim que tá chovendo um pouquinho mais, um período mais úmido do ano. Então é um período muito bom para as plantas se desenvolverem, tá? Muita gente pergunta, eu posso deixar minha orquídea na chuva? Eu posso, não posso? E assim, eu aconselho, porque se você cultiva num substrato que não mantém muita umidade, no caso, quem cultiva no carvão não precisa ter medo de chuva. Pode deixar que ela vai se desenvolver bem, todas elas, não vai ter risco de apodrecimento nem nada do tipo, né? O único problema é se você cultiva em um mix com esfagno, né? Esses mix aí que mantêm um pouco mais a umidade por mais tempo, aí já é um problema, porque vai ficar muito encharcado e corre o risco, né, de às vezes apodrecer a planta. Então, fora isso, se você cultiva em um substrato que seca rápido, em tronco, pode deixar que o desenvolvimento é muito legal, tá bom? As orquídeas, as catleias que a gente plantou na bacia, tá só desenvolvendo, os brotos estão cada vez maiores, ó. Tá tudo bem bonitinho, né? Ó, bem legal. As phalaenopsis, gente, olha as phalaenopsis, que gracinha que elas estão, ó. Estão se desenvolvendo. Olha essa, que coisa mais linda. Essa outra aqui, ó. Muito fofinha, né? Então, as phalaenopsis estão aí se desenvolvendo. Muita gente me pergunta, suas phalaenopsis pega chuva? Pega, gente. Elas ficam também aqui no orquidário, tá? Então, pega chuva, pega a luminosidade do sol, só que o sombrite delas é o de 70, é mais protegido. O sol não é tão forte. E elas estão se desenvolvendo muito bem, não tenho problemas aí com elas, né? Inclusive, a única que me deu problema foi essa aqui, que ela meio que apodreceu a folhinha, mas depois que eu cortei a parte que estava atacada, né, pela bactéria, pelo fungo aí, cortei, utilizei na verdade a mistura de água com leite, né, porque a gente mistura água e leite em partes iguais, ajuda a combater bactérias, ajuda a combater fungos, ajuda a combater ácaros, então é bem legal, tá? Um fungicida e uma acaricida natural, vamos dizer assim, né? Então depois que eu fiz isso com ela, ela já emitiu folhinha nova e tá com a haste floral, tá? Então elas pegam chuva sem problema nenhum. Coloquei no carvão puro exatamente para isso, né? Para não ter problema de a planta acabar apodrecendo as raízes por excesso de umidade, coisa do tipo. Tem essa outra mudinha aqui, ó, que era uma que estava bem feinha, aí ela caiu todas as folhas e aí ficou só o cakezinho que ela tinha emitido, né? Então o cakezinho consegui salvar ela aí, né? Tá bem bonitinho, inclusive olha as raizinhas novas ali saindo, né? E ela tá se desenvolvendo bem aí, sem problema nenhum. Catasetum também com flores, isso aqui eu já mostrei várias vezes para vocês, né? E uma coisa que eu fiz, ó, aquelas mudinhas de Dendrobium, tá aí bonitinho se desenvolvendo também. E uma coisa que eu fiz foi plantar esses bulbos, ó. Uma coisa muito legal, gente. Sempre que vocês tiverem bulbos antigos, ou vocês fazem o berçário, né? E coloca todos eles lá. Pra quem não sabe, o berçário você faz pega um vasinho, alguma coisa assim, coloca mix, casca de pinos, carvão, brita, um pouquinho de esfagno e vai jogando os bulbos por cima. Tem que ser no lugar que não pega sol e você tem sempre que manter a umidade,
tá bom? Você fazendo isso, logo brota. Foi o que eu fiz com esses dendróbiums. Porém, se você não tem um lugar para colocar, um lugar que não pegue sol nem nada do tipo, vocês podem colocar no orquidário, não tem problema. Nesse caso aqui, ó, eu plantei esses bulbos de celogine no carvão puro, já coloquei no vaso definitivo, porque depois que brota não vou tirar eles daqui mais. E coloquei um pouquinho de esfagno por cima para manter a umidade, e aí é só vocês plantarem esses bulbozinhos, né, e colocar num lugar onde o sol não é tão forte. Dica muito legal, eu sempre falo para vocês, sempre que vocês for plantar uma orquídea, vocês têm que saber qual que é a frente da planta e qual que é a traseira da planta. Um exemplo, essa orquídea aqui, a frente dela é onde está brotando, né? É onde está saindo os brotinhos novos, e a traseira é o bulbo mais feio. Quando a gente tem esses bulbos aqui, até dá para a gente ver qual que é a frente, qual que é a traseira da planta, mas não dá para a gente saber por onde que ela vai desenvolver o broto, tá? Porque às vezes ela não vai desenvolver o brotinho na parte mais frontal, na parte mais nova, né? Desses bulbos, e ela pode brotar por qualquer parte aí. Então sempre que vocês forem plantar esses bulbos que não tem folha nem nada, que você às vezes fez um replante, tirou a parte mais antiga, tirou a traseira da planta, né, e você não quer perder aqueles bulbos, coloca no meio do vaso, tá? Só nesse caso dos bulbos, tá? Uma coisa muito importante, só nesse caso de bulbo que você não sabe qual que é a frente, que você não sabe qual que é a traseira da planta. Então, colocou no meio do vaso, quando brotar você posiciona corretamente, né? Depois que a plantinha estiver se desenvolvendo bem, tá bom? Agora, quando for fazer os outros replantes, que dá para ver certinho por onde brota, por onde é a parte que não brota, né? Aí você faz o plantio correto, igual eu ensino para vocês, né? Posiciona a traseira da planta de maneira correta no vaso, enfim, toda aquela história que eu sempre ensino para vocês aqui. Mas no caso desses bulbos, coloca no meio do vaso, porque aí qualquer lado que ela brotar, tá bom, não tem problema nenhum, né? Foi o que eu fiz com essa aqui, ó. Tá vendo? Coloquei os bulbos no meio do vaso praticamente. E vocês podem ver que, ó, brotou por todos os lados. Brotou nesse lado por esse bulbo, brotou nesse lado por esse outro bulbo e nessa outra parte, entendeu? Então, às vezes, por a planta sentir, né, aquilo ali que perdeu grande parte dela, ela vai desenvolver várias gemas de brotação. E aí ela vai brotar por vários lados e não só por uma parte, né? Então, nesse caso aqui foi a mesma coisa. Peguei os bulbos, coloquei aqui, né, num vasinho bem pequenininho e ela brotou por todos os lados, né? É bem importante esses bulbos vocês plantarem em vasos menores, tá? Porque eles se desenvolvem mais rápido. Mas enfim, já é uma dica muito legal para vocês aí, né? Que às vezes tem um bulbozinho, alguma coisa aí que vocês querem salvar. Então, já aproveitei para passar uma dica aí, né? Para vocês terem um resultado bem legal, um resultado bem interessante aí no cultivo de vocês, tá? O vídeo já tá ficando grande, então assim, eu vou ficando por aqui hoje, tá? Queria passar só essas dicas aí para vocês mesmo. E se tiver alguma dúvida, deixem sempre aí nos comentários que eu vou estar respondendo e ajudando vocês, né, com o cultivo das suas plantas. Só mais um exemplo, ó. Esse dendróbio, tá vendo? Coloquei ele aqui, ele estava praticamente com as raízes todas secas e tudo mais, só uns bulbos bem feinhos mesmo, ó. E ele brotou por dois lados também, tá vendo? Brotou por aqui e brotou lá no outro cantinho, ó. Tá vendo aí? Então, nos casos desses bulbos aí, é bom vocês plantarem mais no meio, porque eles podem desenvolver por todas as frentes aí, por todas as geminhas de brotação. Mas enfim... O vídeo de hoje era esse, né? Era mais para vocês verem mesmo como que estão as plantas, né? E eu passar essas dicas aí legais, porque às vezes muita gente tem alguma dúvida, mas não dá para eu fazer um vídeo sobre aquele tema, porque é uma coisa muito simples e muito rápida a explicação, né? Então eu aproveito esses tours aí, vamos dizer, né? Tours aí pelo orquidário, que a gente anda para lá e para cá, e eu vou dando as dicas, né? Eu aproveito esse tipo de vídeo para ajudar vocês aí, né? Que tem essas dúvidas que às vezes não precisa eu gravar um vídeo todo só para explicar aquilo, entendeu? Mas é isso, vai deixando aí nos comentários, um beijão para todo mundo, quem não é inscrito se inscreva, curte, compartilhe com seus amigos. Hoje eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu tô de volta com mais um vídeo sobre o cultivo das orquídeas. Tchau, tchau, gente, fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo.